Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os estágios da fé. Todo cristão em sua jornada vai enfrentar a muralha. E que muralha seria essa? Continue assistindo o vídeo para você descobrir. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Escrita Real e mais um vídeo que nós estamos continuando essa série Iceberg da Fé, baseado no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, de Peter Escazero. Então, esse livro a gente está aqui trazendo breves resumos, né, dos capítulos, e estamos compartilhando aquilo que nós achamos muito importante. É um livro muito abençoador. Eu espero que você esteja gostando aqui dessa série Iceberg da Fé. Então, gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe e também não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos para as notificações. Bom, eu vou falar continuando. Se você não assistiu ao último vídeo da Vivi, eu vou botar nos cards, assista porque é uma continuação. A gente aqui tá seguindo os capítulos, né, conforme aqui o livro. E eu vou falar especificamente do capítulo 6, em que ele fala da muralha ou a noite escura da alma. O que seria isso e por que isso é importante? Então, o autor ele vai dizer o seguinte, né, o Peter Escazero, ele vai dizer que o cristão, em sua caminhada, em sua jornada, passa pelos estágios da fé. Então, cada um tem ali esse seu estágio. Em determinado momento, ele vai se deparar com a muralha. A muralha, geralmente, é aquele momento de crise de fé. É quando a gente enfrenta algo que nos derruba. Vai realmente ali provar a nossa fé. E Deus usa isso para justamente ali provar a nossa fé e ver aonde estamos fundamentados. Então, inevitavelmente, todo cristão vai enfrentar essa muralha. Mas que muralha seria essa? E o autor vai dizer que pode ser um diagnóstico de um câncer, pode ser um divórcio, pode ser a perda de um emprego, de um ente querido, a incapacidade de engravidar e tantos outros. Então, é um momento em que você, como mãe, está enfrentando um filho rebelde, ou você passa por um acidente de carro, ou você sofre uma traição, ou você perde uma alegria, você se sente insensível, e tantas outras situações que, como se, por mais que você ore, por mais que você leia a palavra, jejue, parece que o céu está de bronze, parece que o tempo fechou e suas orações não sobem, parece que por mais que você se esforce ali nas disciplinas espirituais, esperando uma resposta de Deus, parece que Deus está em silêncio. E você fica perdido, você fica assim, o que eu faço? Né? Parece que nada muda. E o autor ainda vai dizer que essa muralha que nós vamos enfrentar, que nós enfrentamos ao longo dessa jornada, ela pode durar meses, pode durar anos, até Deus decidir quando você deve passar por ele. Porque o autor vai dizer que somente Deus sabe o quanto você precisa passar por isso e o quanto ele precisa te mudar, te transformar. Então a gente vai entender mais ou menos qual é o propósito dessa muralha ou a noite escura da alma. Aqui no livro ele vai falar sobre os estágios da fé, né? Até aqui eu marquei. É um esquemazinho, que eu vou ver se eu coloco aqui na tela, que ele vai botar, né, conhecimento de Deus. Então tem estágio 1, 2, o discipulado, estágio 3, a vida ativa, é servir. E aí, quando a gente começa a jornada de para dentro, né, aí a gente se depara com essa muralha. Então, enquanto a gente se converte, tá ali tudo lindo, tudo fluindo, e aí a gente vai o quê? Servindo a igreja, a gente vai entrando em algum ministério, né? A gente passa a servir depois de ser discipulado na igreja, e aí é nesse momento em que a gente começa a servir, a gente vai vendo o quanto Deus vai precisando mudar e tudo mais. E a gente vai se deparar com essa crise. Então vamos lá.
A Noite Escura da Alma, que vai ser, só para título aqui de coisa, oh meu Deus, quem vai falar é John Wesley, se eu não me engano, vai falar sobre a Noite Escura da Alma. Então, o que seria isso então? É quando os nossos bons sentimentos se evaporam e dão lugar aos maus sentimentos. É nesse momento que nós somos confrontados à nossa pecaminosidade, à nossa natureza. E isso envolve as nossas emoções, porque ali a gente sente orgulho, a gente sente vaidade, inveja, ira, cobiça. Então é nesse momento que ali nos deparamos, na verdade, com a nossa verdadeira natureza, que ela nem é um pouco bonita, né? É o momento em que nós sentimos que as portas do céu se fecharam, em que nós experimentamos trevas, desamparo, fraqueza, sensação de derrota. E aqui é importante, porque você passa por isso, você pode estar passando por isso. Nesse momento é ali que o céu está de bronze, parece que nada muda. É nesse momento em que o Senhor, Ele nos reprograma. Ele nos purifica e purifica dos nossos afetos e das nossas paixões, que muitas das vezes nós desviamos. É nesse momento que Deus vai realinhar o nosso coração a dele. É nesse momento ali que o Senhor vai tirando justamente os deuses falsos que nós erguemos ao longo, né, da jornada, e ali Deus vai quebrando. É realmente o momento em que é o vaso na mão do oleiro, em que ele tem que quebrar, ele tem que amassar, ele vai refazer um vaso. Então, para quê? Interessante, quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente se depara com muitos versículos, principalmente as cartas de Paulo, que ele vai dizendo, né? Para que, a fim de, então sempre tem um propósito, sempre tem algum propósito por trás daquilo que Deus faz. E é nesse momento em que nós somos quebrados, é para justamente a gente ali colocar a nossa atenção, as nossas paixões, os nossos afetos em Cristo Jesus. É nesse momento em que Deus vai mostrar que a gente pode sim se deleitar nele, na sua presença. Então, é o momento em que Deus tira o nosso foco das coisas materiais, ali de pessoas ou de carreira, enfim, e Deus vai tirando as nossas afeições daquilo que não vai trazer a verdadeira felicidade. E aí ele vai nos trazendo ali ao cerne, ao ponto central do Evangelho, que é Cristo Jesus. E aí o autor ele vai dizer, né, por quanto tempo essa muralha dura? Ele vai dizer, somente Deus pode tirar esse momento, né? A noite escura na alma, né, a muralha, é quando você realmente, e é o momento em que você deve se abrir para o Senhor. É você dizer que você está com raiva, que você está triste, que você não está entendendo, que você está magoado, que você não sabe o que Deus está fazendo. Muitas das vezes, por mais que conheçamos a Deus, e o autor vai falar isso, né? Deus é um Deus maravilhoso. Então o autor ele vai dizer o seguinte, é Deus quem nos move através da muralha. E com isso vem um mistério. Como e quando Deus nos faz passar com Ele, nós fazemos escolhas para confiar em Deus, esperar Deus, obedecer a Deus, apegar-nos a Deus. Permanecermos fiéis quando tudo em nós quer desistir e fugir. Mas o trabalho é dele, lento e profundo de transformação em nós e não nosso. Então, é esse momento em que a gente passa pelo vale, pelo estreito, é o deserto, digamos assim. É aquele momento em que Moisés também ficou no deserto 40 anos. Aquele momento em que Davi ficou no deserto também, se escondendo do rei Saul. É esse momento em que Abraão sai da sua casa e ele vai rumo a uma jornada desconhecida para uma terra que ele não conhecia. Então é nesse momento aí que Deus nos desafia e nos leva a lugares em que Ele precisa nos tratar. E é um trabalho dolorido, é um trabalho que não é difícil.
não é fácil para nós, mas é necessário para que a gente consiga realmente chegar ao nosso propósito, um propósito maior, que é sermos a imagem de Cristo Jesus, sermos ali representantes de Cristo Jesus. Então é nesse momento em que Deus nos convida a passar por esse vale, esse deserto, para que nós sejamos transformados. Bom, e aí é um momento também que Deus vai purificando as nossas vontades, Deus ali vai realinhando os nossos desejos, porque como nós somos pecadores, nós ali o tempo todo vamos nos distrair. O tempo todo nós vamos sair ali da rota que Deus estabeleceu, porque a nossa carne se inclina para as coisas da carne, nunca para as coisas do Senhor. Por isso que nós temos o Espírito Santo. E aí, beleza. Então, somente Deus escolhe o período de tempo e o nível de intensidade para cada um de nós, pois só Ele sabe quanto precisa purificar o nosso interior, tirar todas aquelas mazelas, aquelas escamas, os carrapichos, e o quanto Ele quer, então somente Ele sabe, o quanto Ele quer nos encher de si mesmo para os seus propósitos. Então, é esse momento aí de realinhamento. E aí, depois da muralha, então, como é que a gente sabe se a gente está progredindo nessa caminhada? O que eu encontro depois que há trevas? Primeiro, ele vai dizer o seguinte: nós notamos um nível maior de quebrantamento. Então, nós reconhecemos a nossa condição de pecadores, de sermos totalmente dependentes do Senhor. Naquele momento que o nosso orgulho é quebrado, toda a nossa vaidade, arrogância, e nós nos colocamos na posição de humildade. Segundo, é um maior apreço pelo desconhecido santo. Então, confiar na soberania dele, descansar, sabendo que tudo está no controle dele e não no nosso. É prosseguir mesmo sem entender. E o autor até fala, ele gosta de estar no controle. Eu gosto de saber para onde as coisas estão caminhando. Eu gosto de ter aquela visão, aquele panorama. Porém, ele vai dizer, mas Deus, o que a gente tem que descansar e confiar é na soberania, é no amor, é na misericórdia, na graça de Deus. Mesmo que a gente não saiba de tudo e que a gente não tenha o controle. Além do mais, é uma ilusão termos esse controle, achar que temos esse controle. Então, essa questão também que nós somos desafiados a ver Deus como assistente pessoal. É quando nós impomos as nossas vontades para que Deus realize aquilo que está no nosso coração. Então, nós levamos Deus a esse gênio da lâmpada, em que Ele deve ali fazer a nossa vontade, não a dele. Então, é nesse momento em que realmente aprendemos a descansar em quem Deus é. E isso é desafiador. O terceiro, então, nós temos uma profunda aptidão para esperar por Deus. Então, é o tempo de aprender a esperar o tempo do Senhor em nossas vidas e não tentar dar um jeito para que as coisas aconteçam quando nós queremos. É resistir à tentação de criar atalhos para alcançar a promessa. É aqui que vem a verdadeira fé. Não é fácil, gente? Então vamos lá. Quarto, é viver um grande desapego. Então devemos ter em mente sempre que o nosso lugar não é aqui. Nós aprendemos a desprender das coisas materiais, das coisas terrenas e de querer ter sempre do melhor e achar que nós temos aqui que viver aqui da melhor maneira possível, digamos assim. E nós passamos a desejar o que realmente importa, é a presença de Deus. Então aqui, esse desapego das coisas materiais, de parar de ajuntar tesouros na terra,
começar a juntar tesouros no céu, que é o que realmente importa. Então, essa muralha, ela faz o quê? Ela faz com que nós voltemos à centralidade do Evangelho. Faz ali que voltemos a nossa atenção, que venhamos olhar fixo em Cristo Jesus, naquilo que realmente importa. É a gente ali parar um pouquinho e avaliar o nosso coração, sabe? É realinhar mesmo os nossos desejos, as nossas paixões para o Senhor Jesus. É encontrar nele a fonte de vida eterna, a verdadeira felicidade, o verdadeiro pão do céu, aquele que verdadeiramente nos alimenta. É a gente ali entrar no eixo, na rota que Deus nos designou. Então, é esse momento de confronto. É nesse momento ali de vaso sendo quebrado nas mãos do olheiro. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e continue nos acompanhando. Acompanhe essa série. Recomendo fortemente que você assista aí o primeiro vídeo, se você não assistiu, que você acompanhe, veja ali na ordem certinho que nós colocamos, para você ali entrar nessa jornada à espiritualidade emocionalmente saudável. Então aqui essa capa é muito legal, extraordinária, e eu tô inclusive combinando com ela propositalmente. E que a gente está tratando aqui, essa superfície aqui, bem lá no fundo do iceberg, e é onde que Deus tem que tratar, realmente, é onde Deus vê. Então, continue nos assistindo, um grande beijo e até o próximo. Tchau!